irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos, do nosso ambiente material, do nosso ambiente espiritual, porque as casas espíritas têm sempre uma frequência no campo espiritual muito grande e todos nós que viemos aqui com boa vontade somos também doadores de energias positivas para esses irmãos que já estão no campo espiritual necessitados de boas vibrações, de esperança, de carinho e principalmente, como todos nós, precisamos de iluminação. E a iluminação na doutrina espírita, ela é uma consequência do esclarecimento. Quando a gente aprende, estuda, quando uma determinada dúvida é esclarecida, é como se acendesse uma luz dentro de nós, tirando aquelas sombras, que nos ofuscam muitas vezes num campo assim de desesperança. Então, por isso é muito importante a gente estar sempre atento ao estudo do Livro dos Espíritos, aos cursos da casa e esses estudos evangélicos como nós vamos realizar hoje. Então, nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida ou parábola da ovelha desgarrada também, como é conhecida. Vamos começar, então, aos pouquinhos, O que é parábola? Parábola é uma narração alegórica, onde um conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. É uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Jesus, naturalmente, deu ensinamentos maravilhosos. Inclusive, no Sermão do Monte, ele elencou diversos pontos que, se a gente conseguir cumprir, nós vamos alcançar o patamar máximo como espíritos puros. Mas a gente sabe que são passos que a gente não consegue dar todos de uma vez. Nós temos livre-arbítrio, podemos optar por fazê-lo de uma forma mais ágil ou mais morosa. Então, considerando que nem todo mundo entendeu as palavras que ele disse no Sermão do Monte, nem todas as pessoas memorizaram, entenderam os ensinos ou decidiram praticá-los, Jesus adotou vários ensinamentos através de parábolas, porque a parábola é isso, é uma história curta com elementos do dia a dia que é mais fácil de memorizar. Mas ele estava desafiando a nossa capacidade de interpretar e de entender o que ele estava dizendo. Então, Emmanuel traz essa questão 290 no livro O Consolador. Foi feita ao Espírito Emmanuel o seguinte: poderá reconhecer-se nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Emmanuel respondeu: sim, as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Ou seja, quando Cristo, através do homem Jesus, passava um ensinamento por meio de uma parábola, ele sabia que a reação àquele ensino não seria imediata. Aquilo é uma semente que ele estava plantando, primeiro momento no nosso raciocínio, e depois, trazida ao coração, nós íamos avaliar se é alguma coisa que eu quero ou não trazer para a minha vida. Por isso, ele diz aqui que são sementes divinas que iam desabrochar mais tarde. O próprio Cristo tinha esperança em nós. Ele sabia que não era para aquele momento, era para o futuro. E aqui nós vemos o testemunho dos evangelistas sobre as ações de Jesus relacionadas a essas parábolas. Por exemplo, Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Ele registrou todas essas coisas, falou Jesus ao povo em parábolas,
e nada lhes falava senão em parábolas. Então, Mateus, nesse momento, ele agiu como um repórter. Ele estava contando o que estava acontecendo. Jesus falando muitas parábolas, justamente para facilitar o ensino crístico, o ensino da moral cristã. Para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei em parábolas minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito, ela é típica de Mateus, porque Mateus escreveu seu evangelho direcionado aos judeus, e ele queria provar que Jesus era um missionário, era o Messias. Então o que foi dito é o que já estava registrado nas Escrituras, e ele estaria comprovando as Escrituras aqui, não é? E Marcos registra assim: com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, quer dizer, o ensinamento, conforme podiam compreendê-la, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então Marcos explica que Jesus tinha conhecimento de que nem todo mundo ia entender os ensinos dele. Então ele tentou baixar o nível, digamos assim, passou os ensinamentos através de parábolas, para que mesmo que naquele momento não fosse possível sua compreensão, fosse no futuro. Mas muitas vezes ele teve de explicar, como é o caso da parábola do semeador, que foi a primeira grande parábola. Quando ele terminou a parábola, eles perguntaram o que significava aquilo, e ele foi explicando aquela questão das sementes, dos terrenos, caiu no terreno assim, no terreno assado. Então Jesus usava muito essa didática. Então Marcos é mais explícito, afirmando que Jesus falava de acordo com a capacidade dos ouvintes e só explicava o sentido real aos seus discípulos. Por que Jesus criou um pequeno grupo para segui-lo? Justamente porque para ele propagar o ensinamento, ele precisava explicar as coisas no particular. Porque para falar coisas muito complexas ou que exigiriam um pensamento mais profundo, uma filosofia, um pensamento transcendente, se ele joga aquilo para a multidão, pouca gente iria aproveitar. Mas se ele constrói a sua base no coração de alguns homens, como ele fez lá com os 12 apóstolos, aí sim, ele já teria um campo de propagação através desses emissários, porque apóstolo quer dizer justamente emissário, aquele que vai disseminar o ensino. É preciso salientar a finalidade pedagógica das parábolas. Jesus recorre a elas por bondade, para colocar seu ensino ao alcance de todos. Olha aqui o que registrou João no capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, palavras de Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. João 16 está lá no sermão do cenáculo, que foi durante a última ceia, as últimas palavras de Jesus, despedindo dos amigos. Então ele fez essa afirmação: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem compreender ainda, porque faltava conhecimento evolutivo. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Paulo querendo dizer, eu que já tenho esse nível de conhecimento, não posso compartilhá-lo abertamente. Assim como uma criança, a gente tem primeiro que dar um leitinho e aos poucos vai desenvolvendo a complexidade do alimento para o desenvolvimento do corpo físico da criança. No nosso caso, é o alimento espiritual para nós desenvolvermos aos poucos, através do uso do nosso raciocínio. Vamos então à parábola da ovelha perdida ou da ovelha desgarrada. Ela ficou registrada em Mateus e em Lucas. Mateus ficou uma parábola bem curta, Mateus 18. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também
não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Quando ele diz pequeninos, está se referindo aos que estão ainda com pouca capacidade de se defenderem, de sobreviverem. São aqueles que necessitam da ajuda dos mais evoluídos. Podemos tratar como sendo espíritos ainda nos primeiros estágios evolutivos. E Lucas traz a mesma parábola, mas com um pouco mais de informação. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola dizendo, quer dizer, então aí parece que Jesus foi provocado, né, por essas palavras aí de preconceito, né, por parte dos fariseus e escribas. Então Jesus diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Lucas foi mais detalhista, né? Ele deu algumas informações interessantes que nós vamos explorar. Bom, por que Jesus escolheu ovelha? O que é que representa ovelha para nós que não convivemos com ovelha nenhuma? Será que alguém aqui tem ovelha em casa ou tem uma fazenda que cria ovelha? Muito difícil, né? Pode até ter. Mas nós acreditamos que ele escolheu esse animal, como ele pegava lá elementos da vida cotidiana, como um personagem da parábola, porque era um animal comum à convivência em seu meio, um animal dócil, sociável, medroso e vigilante, um animal gregário, quer dizer, que gosta de ficar em rebanho. A ovelha é seguidora do seu pastor, é sensível ao cuidado, ela tem memória, ela lembra de quem está cuidando dela e ela tem, por isso, reconhecimento. Isso parece tolo, mas são os elementos que qualificam o motivo dele ter escolhido a ovelha. E simbolicamente, uma ovelha representa mansidão, humildade, dependência, confiança, vulnerabilidade. Está aí o motivo dele ter escolhido uma ovelha, né? Como é que é aquela frase que a gente ouve sempre: eis aqui o Cordeiro de Deus. O Cordeiro simboliza justamente aquele que se entrega ao abate sem tentar se defender. Então, nessa didática de Jesus, mais uma vez, o mestre usou uma comparação com uma didática para transmitir o seu ensinamento, e a ovelha é um instrumento para referência, já que no seu tempo os rebanhos eram comuns à economia da época, né? Então, tinha pastor, ovelha para todo lado da Palestina, né? Agora, uma ovelha perdida, ela está indefesa, ela está desprotegida, ela não sobrevive, ela precisa das outras ovelhas e principalmente precisa do pastor. Então, por isso, a ovelha foi a escolhida para ser a personagem central dessa parábola. Então, fazendo um resumo, um pastor tinha 100 ovelhas. Percebendo que uma delas se perdeu, ele deixa 99 em segurança e sai à procura daquela que está desaparecida. Parece assim irresponsabilidade, né? Parece algo que a gente não faria. Se você pensar em termos materiais, vou deixar aqui em risco de perder outras, mas vou atrás dela. Não parece uma coisa muito lógica para nós, né? Quando a gente pensa em termos materialistas. Mas quando a encontra, ele fica cheio de alegria, coloca-a nos ombros e volta celebrando. Qual outra parábola que lembra essa questão da alegria quando tem um retorno? Filho pródigo. Então a mensagem principal é o valor de cada indivíduo
Mesmo entre muitos, ninguém é insignificante. A ovelha perdida representa a pessoa que se afastou do bem, da verdade, da fé ou do caminho correto. E o pastor simboliza o Cristo Jesus, pode ser Deus também, mas nós achamos mais lógico que seja o Cristo, porque ele tem o rebanho mais próximo de si, que não abandona ninguém e busca recuperar quem se perdeu. Isso é bom para nós, né? Buscar recuperar quem se perdeu. Porque às vezes a gente é que se perde, ou às vezes tem alguém do nosso lado que está se perdendo e a gente fica querendo ajudar. É ou não é? Então, cada ser humano tem um valor único. Aqui ele usa de misericórdia acima do julgamento. O fato de ter afastado da bondade, afastado do rebanho, procurado um caminho, se perdeu lá na vida, né? Pode acontecer com um filho nosso, com um parente nosso, com um cônjuge, com alguém da nossa família. Então a parábola ensina usar de misericórdia antes de julgar, não ficar julgando, de ter alegria pela regeneração de quem erra, porque normalmente nós ficamos o quê? Apontando o dedo e condenando. Mas quando a pessoa se regenera, muito poucos de nós ficam felizes que ela saiu daquela condição, não é? Outra coisa, ninguém está definitivamente perdido. Essa é uma frase muito espírita, porque o espiritismo não lida com essa eternidade estanque, em que o espírito não evolui, que se ele errar, ele vai para o inferno, se ele for bom, ele vai para o paraíso, vai para o céu, e fica a vida inteira lá. Não, nós vivemos uma dinâmica evolutiva. Viemos para aqui num ciclo reencarnatório, passamos por uma experiência numa família, no meio, numa cidade, num país, retornamos para o campo espiritual, permanecemos lá um tempo que a gente chama de erraticidade e depois vão decidir onde que a gente vai voltar. Que pátria que vai ser, que família que vai ser, que sexo que a gente vai ter no corpo físico, tudo isso é decidido depois. E a gente volta para outra experiência. Novas chances. Então, ninguém está definitivamente perdido. Pode ficar perdido, entre aspas, naquela experiência evolutiva, naquela encarnação, mas em termos de vida futura, de forma alguma. E o amor verdadeiro vai ao encontro de quem sofre. Ir ao encontro de quem sofre. O papel do pastor, que sensibilizado pela ovelha que se perdeu, as outras estão bem aqui, deixa elas, deixa eu ir lá recuperar aquela que se afastou do rebanho. Então, segundo o Espiritismo, a parábola indica que nenhum espírito está condenado para sempre. Todos podem se regenerar e retornar ao caminho evolutivo, sendo amparados pela misericórdia divina. E Deus não desiste de nenhum de seus filhos, mesmo quando eles se afastam. Nós sabemos que não existe aquele Deus vingativo, aquele Deus, da era mosaica que pune. Não. O nosso Deus é o Deus que Jesus ensinou, o Cristo Jesus ensinou. É o Deus de amor. É aquele que perdoa, que dá nova chance, que nos ensina a caridade, o amor, a tolerância, o perdão, o carinho, todas essas coisas, né? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Cairbar Schutel, ele tem um livro que ele analisa várias parábolas. E nós achamos uma anotação interessante. A parábola parece ser o solene protesto contra a má interpretação sobre as penas eternas. Porque o Cairbar até esteve aqui conosco. Na sexta-feira passada nós trouxemos aqui o Orson Peter Carrara, que é um grande divulgador do Espiritismo. E ele contou para a gente a vida do Cairbar Schutel, que o Orson é lá da cidade de Matão, em São Paulo, interior de São Paulo. E como ele estaria aqui, nós pedimos licença à casa, convidamos, a casa convidou para ele fazer a palavra. E ele contou que o Cairbar Schutel
é aquele espírita de dezenas de anos atrás que foi implantar espiritismo, centro espírita, fazer jornal, divulgar, num meio que era 100% católico. É difícil fazer isso, é ou não é? Hoje nós já temos um meio muito mais não espírita do que espírita. O espiritismo é vamos dizer assim, um percentual muito reduzido da nossa população. Mas aqui não se procura quantidade, se procura é encontrar um meio de evoluir, ser feliz através da melhor doutrina ou da doutrina mais adequada para os nossos anseios. Então, muitos irmãos estão na Igreja Católica, na Evangélica, com muita convicção e que prossigam lá, porque é um meio onde eles estão conseguindo se identificar agora. Não pode ter o pensamento que aqui é melhor, lá é pior, aqui é certo, lá é errado. Não tem nada disso. Mas o Caibá Schutel, ele, segundo o Ócio, ele fazia isso. Ele imprimia pequenas mensagens, um jornalzinho assim com uma folha, saía distribuindo. E tinha gente que passava, via aquilo no chão, até, isso é coisa do demônio. Desviava, né? Desviava da folha, era aquele pensamento antigo, né? Não sei se ainda tem até hoje, né? Contra o espiritismo. Mas o que ele fez? Ele analisou essa parábola e ele coloca até uma citação lá de algum pároco, algum líder católico, falando que não se discutem as penas eternas na Bíblia, que está escrito lá que as penas são eternas. Então ele fala isso, que essa parábola já mostra que é uma má interpretação, porque o que está acontecendo? Não tem um pastor que está indo buscar uma ovelha que está perdida a todo custo para recuperar, trazê-la de volta? Isso não é justamente um movimento para ajudar quem errou, quem cometeu um erro, um crime, um deslize? Nós temos uma força maior para ir nos ajudar e nos trazer de volta. Então, como é que tem pena eterna, né? Então, ele escreveu que a parábola mostra claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões. Como ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que já atingiram uma altura considerável, um nível espiritual, né? Ainda mesmo que as 99 fiquem estacionadas num local do monte, os encarregados do rebanho sairão a campo à procura da que se perdeu. E o Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim sua regeneração, sua salvação, sua vida, sua felicidade. Palavras do Caibá Schutel. Então, na parábola, a gente vê alguns cenários diferentes. Por exemplo, Mateus, ele coloca essa parábola como uma confirmação de uma afirmativa de Jesus no próprio capítulo 18, onde ela está inserida, quando Jesus fala em não desprezar os pequeninos. É aquilo que a gente estava falando. O pequenino não é criança, não é na idade física, a idade biológica. O pequenino é o espírito que ainda não tem conhecimento. Ele ainda está na ignorância da vida espiritual. Ele não sabe se defender. Então, esse precisa realmente receber ajuda, né? Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, que se a gente não se fizer como um menino, nós não vamos entrar no reino dos céus, não vamos imaginar que o reino dos céus é um palácio e que vai ter uma porta pequenininha que eu tenho que ser um menininho para me passar pela porta. Não, não é isso não. O pequeno é o ignorante, é que está nos primeiros passos espirituais. E o reino dos céus? O reino dos céus não é lugar. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é o topo da escala evolutiva. Quando Jesus fala para a gente adentrar o reino dos céus, e ele sempre ensinou esse caminho, é para nós evoluirmos. Então, menção a reino dos céus é menção à evolução. E por que a gente tem que se fazer como um menino?
para usar as qualidades que as crianças representam: inocência, docilidade, boa vontade. Tem uma série de perseverança, de qualidades na era da infância que Jesus quis apontar para que a gente se fizesse dessa forma para conquistar esse reino no futuro. Então ele completa: aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Então a parábola vem logo após essas afirmativas de Jesus. Em Lucas, a parábola surge a partir de uma queixa dos fariseus e escribas, não é isso? Quem eram os fariseus? Fariseus, a palavra fariseu está ali, ó. Ela vem da palavra faruzim, mas a origem dessa palavra, ela tem o significado de os separados. Por que eles eram os fariseus? Porque é como se a gente fizesse um time aqui, ó. Essa nossa turma aqui, nós somos melhores que vocês. Nós aqui já sabemos tudo. Então nós somos os fariseus. Nós é que conhecemos, vocês não conhecem nada. Então nós somos orgulhosos, nós falamos em praça pública, só nós é que sabemos fazer preces e só nós que sabemos interpretar as escrituras. Era isso. Esse era o fariseu. Esse era o fariseu, era o separado, né? E eles consideravam que os que não eram fariseus eram pecadores, errados. Então eles criaram aquela série de rituais para lavar a mão, para fazer... Não era lavar a mão para tirar germe, não. O Luiz Pasteur não tinha nascido naquela época ainda não. Ninguém sabia de germe, não. Era uma lavação ritualística. Não podia tocar no alimento sem jogar água assim. Você tem um ritual lá com não sei quantas regras para poder alimentar. Então, o fariseu, ele valorizava todo esse gestual, o ritual de usar paramentos, usar vestes, etc., porque com isso eles se destacavam e se faziam, na cabeça deles, melhores do que os outros. Mas Jesus não veio falar para esses. Ele veio falar para os pequeninos, os que ainda não tinham conhecimento. Então, os fariseus e os escribas estranham que Jesus converse e coma com os cobradores de impostos, os publicanos, que eram odiados e eram judeus, que se inscreviam nesse cargo de cobrador de imposto, mas o fariseu os tratava como pecadores, os errados, os desencaminhados, extraviados do caminho certo. Então era um baita preconceito, era essa a religião que Jesus entrou lá para tentar ajudar. Aquela história que Jesus fez uma cura num sábado e foi repreendido pelos judeus. Aí o que Jesus respondeu? Alguém lembra? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Entenderam? O que ele quis dizer? O sábado foi feito para o homem. O homem usa o livre-arbítrio para utilizar o dia da semana do jeito que ele quiser. E não o homem ficar escravo do sábado porque alguém determinou que não pode trabalhar sábado. Que era a interpretação daquele mandamento mosaico, né? Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Algumas religiões até hoje pensam assim: não pode trabalhar sábado. Então é um rigor de interpretação que é uma ofensa à nossa inteligência, ao nosso livre-arbítrio. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Reserva um tempo para você levar seu pensamento a Deus e fazer a sua própria santificação. Esse que é o simbolismo da frase, e não um rigor taxativo que precisamos ficar escravos de dogmas e de rituais. Então, ambos os evangelistas estabelecem um número simbólico de 100 para expressar uma totalidade, a humanidade, 100. E de todas elas, apenas umazinha se extravia, ou se desgarra, ou se perde, que era uma possibilidade comum nos terrenos acidentados da Palestina, porque lá havia colinas, buracos, cisternas, pequenos desertos. Então Jesus cria aquele clima na parábola para mostrar uma coisa factível. A ovelha se perdeu, e se perde mesmo, ela desgarrou do rebanho, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha mais ovelha nenhuma, não tinha pastor, só tinha isso ali, ó,
buraco, cisterna, morro, ela estava perdida, não é? Nem é dito se ela se perdeu por conta própria, mas nós precisamos interpretar o simbolismo. Então significa que uma parte da humanidade ainda não assimilou os ensinos cristãos. Nós espíritas estamos sendo convidados a assimilar os ensinos cristãos, não a decorar a Bíblia, não a recitar prece formulada já previamente como uma coisa mágica em voz alta para acontecer um milagre, não. O que nós precisamos fazer para evoluir é aprender os ensinos de Jesus, trazer para a nossa experiência pessoal, com muita consciência, uma espécie de reforma íntima sistematizada e planejada, aí nós vamos galgando patamares cada vez mais altos no campo evolutivo. Paulo falou que a gente precisava deixar o homem velho e encontrar um homem novo. Ele estava falando a respeito de quê? Da nossa própria personalidade, da nossa consciência. A nossa consciência precisa mudar. E não vai ser com meios externos que nós vamos conseguir fazer isso. Ou seja, se eu usar esse amuleto aqui, ó, eu estou de bem. Se eu for na casa espírita e tomar 5 litros de água fluida, acabou, estou liberado. Não, não é isso. Nós vamos usar água fluida, vamos fazê-lo com consciência. Vai ter uma explicação. O que tem na água fluida que vai me fazer bem? Como eu devo tomá-la? Em que momento eu devo tomá-la? Existe explicação para tudo dentro de uma lógica e coerência para nos ajudar nesse caminho de transformação íntima. Então, o bom pastor dá a falta de uma em 100. É um bom pastor mesmo, né? Será que a gente tiver 100 ovelhas, a gente já bateu o olho e fala, opa, está faltando uma? Acho que não, né? Esse pastor da parábola, ele deu falta de uma em 100. Então, isso implica cuidado e atenção com o rebanho. E o simbolismo do afastamento é mau uso do livre-arbítrio. Pode ser. Não estar sintonizado com o Pai e com as suas leis soberanas. Perder-se no emaranhado das dificuldades. Então, nós somos seres espirituais vivendo num mundo material que distrai completamente, tira a nossa atenção do principal, que é o espiritual. Não significa que a gente tenha que desprezar a matéria, o que é material, mas aprender a controlar os nossos desejos e o uso que a gente faz do que seja material e passional. A questão é de reeducação. Então o pastor não abandona, não deixa para trás as 99 pelos montes, segundo Mateus, ou no deserto, segundo Lucas, para ir em busca da que está perdida, encontrá-la. E Lucas ainda dá pormenor aqui, né? Coloca no ombro, quer dizer, é tratada com carinho, aquele que está perdido é tratado com carinho. Ao regressar, celebra o achado, convoca vizinhos, convoca amigos. Ele mostra uma alegria muito maior de ter conseguido resgatar alguém do que com as outras que já estavam lá recolhidas, né? Estavam protegidas, etc. Então vamos ver aqui alguns pontos de atenção. Psicologicamente, qualquer reencontro de qualquer coisa que se haja extraviado produz alegria. Perca uma canetinha de estimação. Fica uma semana sem ela, depois encontra ela caído lá numa greta. Não vai dar uma alegria? Pois é, com coisas bobas, materiais, a gente sente essa alegria, né? Mas esse reencontro tem um sentido profundo. Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então, no cristianismo, se valoriza ajudar quem está precisando, e não quem já está atendido. Jesus também disse: eu não vim chamar os justos, os que já estão evoluídos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O arrependimento é a visão do erro. É a hora que a gente reconhece que cometeu o erro. Isso já é um salto evolutivo. Só não pode parar por aí, porque só arrepender não basta. Depois tem que fazer mais. Tem que procurar corrigir o erro.
tem que procurar se entender com quem foi envolvido no erro. Há uma série de ações posteriores. Nenhum espírito evoluído renasce na terra para gozar da companhia dos justos e dos bons, que não necessitam de iluminação. Então não vem espírito superior aqui para ficar procurando quem já está evoluído, não. Eles vêm procurar aqueles de nós que estamos com necessidades espirituais. A única finalidade que os traz a este planeta são exatamente os desencaminhados, os errados, os pecadores, os que estão fora do caminho certo. Daí o sacrifício desses seres que abandonam o seu ambiente espiritual avançado para virem sofrer e amparar os involuídos. Tem um autor aí que eu não vou dizer se ele está certo ou se está errado, mas ele faz uma afirmação que ela parece lógica. Ele fala que a encarnação do Cristo como Jesus levou 1000 anos de preparação. A gente fica meio maluco na hora que ouve umas coisas assim, né? Mas imagina quem era esse Espírito, o Cristo. O Cristo, ele foi o criador do planeta Terra. Mas ele não fez assim, ó, pegou um pó de pirlim-pim-pim e fez assim, ó, faz a Terra aí, puf. Não. Levou, sei lá, quantos ênios de tempo. E com ajudantes espirituais, porque o Livro dos Espíritos conta que até a nossa atmosfera, a natureza, ela é cuidada por espíritos especializados que ficam ali. Então, para montar o nosso planeta também foi assim. Foi um projeto, como se fosse uma escola, para receber espíritos necessitados de amparo evolutivo, que somos nós. Então, dessa forma, espíritos evoluídos não vêm aqui e reencarnam e procuram só os que já estão beatificados, né? Podemos pegar vários exemplos aí de pessoas que foram, por exemplo, Irmã Dulce, citei uma aqui só de exemplo, né? Foram missionários, assim, o Chico Xavier, não foi conviver com aqueles que estão evoluídos. Os evoluídos podem tê-los procurado, mas ele procurou aqueles que estavam em sofrimento, né, abandonados. Então, uma das características dos espíritos evoluídos é o campo de trabalho. Eles vêm aqui para o serviço ao próximo. É o objetivo do espírito evoluído. Servir, fazer mais, deixar a sua personalidade, a sua consciência de lado e ir trabalhar pelo próximo, que é pelo campo da humildade, é exatamente o que Jesus demonstrou, né? Ser o Espírito Cristo, que significa ungido, né? Permeado de divindade. Aquele ser que começou lá atrás simples e ignorante, como disse ali o Marquinhos, e evoluiu até alcançar o reino de Deus, o patamar de Cristo. Quanto tempo levou isso? Acho que nós não temos relógio para calcular, não. Nós não sabemos. Esse tipo de informação não importa para nós. Muito bem. Então, se seu círculo de relações, né, do espírito evoluído e suas andanças só se realizam entre os mais evoluídos, não serão verdadeiros trabalhadores a serviço do Cristo. Por isso, mais alegria causa a reconquista de um desencaminhado do que a permanência de 99 justos no caminho certo. E nós temos, então, a garantia de que nenhum homem se perderá. Então, não tem pena eterna. Não tem. Porque essa é taxativamente a vontade do Pai. Essa afirmativa anula qualquer possibilidade de que esta meta não atinja todos. Todos nós seremos atingidos por essa meta de evolução. Então, por enquanto, nós somos as ovelhas perdidas. Todos nós, de alguma forma, somos as ovelhas perdidas. Usando o mesmo livre-arbítrio que nos fez desgarrar, devemos retornar ao rebanho, ouvir a voz dócil do pastor por nossa própria vontade. Então, é bom quando a gente, de vontade própria, a gente busca o caminho da espiritualização. A gente busca conhecer quais são as regras divinas. O que é que eu tenho que fazer para eu transformar, nem que seja um pouquinho, nessa encarnação? Porque se a gente vem nesse ciclo reencarnatório e cruzamos os braços, não aprendemos, não fazemos nada,
nós vamos desencarnar, daí um pouco vamos passar por tudo isso aqui de novo. E não vamos conquistando patamares cada vez melhores para nós mesmos. Aí nós vamos aqui para caminhar para o encerramento da apresentação, trazer algumas palavras que foram anotadas pelo Espírito Emmanuel numa mensagem intitulada Em Favor da Alegria. Nós não trouxemos a mensagem toda porque ela é muito grande, até tem trecho dela que é um pouco complexo. Aí nós escolhemos esse aqui para ficar mais fácil. Começa com uma introdução bíblica, né? É o trecho que nós lemos. Assim também não é da vontade de nosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Depois vem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós esperamos que todos já estejam lendo. E todos estejam fazendo culto no lar. O culto no lar é uma metodologia do Espiritismo. É a gente escolher um dia da semana, um horário, e nós sermos disciplinados naquele dia, naquele horário, seja somente nós mesmos ou com alguém da família que comungue do Espiritismo, nós vamos ficar lá durante meia hora, 40 minutos, fazendo leitura, prece, comentário. E aí, aos poucos, a nossa casa vai ser cada vez mais visitada por espíritos necessitados, porque os mentores, os nossos anjos da guarda, aqueles que estão no lar nos protegendo, o que eles vão fazer? Pode ir lá na casa de fulano, que lá ele está sendo disciplinado com o culto. Então vamos direcionar esses espíritos para lá. Aí a gente transforma a nossa casa numa sala de aula, durante o culto no lar. A gente aprende e ensina. Então Emmanuel escreve aqui: muito grande no mundo o cortejo das moléstias que infelicitam as criaturas, no entanto, maior é o fardo de inquietação que lhes pesa nos ombros. O que ele falou isso? Que nós todos estamos sujeitos a várias moléstias físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, por causa da obsessão. Nós temos moléstias sociais, passamos aqui nesse nível do planeta, nós estamos imersos num mundo de moléstias. Mas ele fala que a nossa inquietação é maior do que deveria ser. A gente deixa a coisa pesar no nosso ombro muito mais do que deveria pesar. Alguém adivinhou aí que é por falta de fé? Falta de conhecimento? Falta de confiança? Está faltando esse combustível para quando vier a moléstia, que é uma coisa negativa, eu ter o ombro largo preparado para suportar. Porque tudo que vem de negativo para nós é oportunidade de crescimento. Não é vingança, não é maldade, não é punição. Pode até ser punição do passado, mas se eu não conseguir aceitá-la e conviver com ela e tirar um lucro daquilo, eu estou sujeito a ela voltar numa outra encarnação. Então, Emmanuel diz: onde haja sinal da presença humana, aí se amontoam supliciados morais, lembrando regiões de sonâmbulos fixados ao sofrimento, porque a cabeça só pensa no sofrimento, só pensa que está dando tudo errado. É o pessimista convicto. Aí você tira toda a chance de você sair daquilo, de você evoluir, de você crescer, produzir alguma coisa, receber ajuda, porque o seu campo mental não te prepara. Você não, nós, né, você que eu falo, somos nós, a gente não aduba o nosso terreno mental com ideais esperançosos para a gente receber ajuda. Esmagadora porcentagem dos aflitos carrega temerosos no refúgio doméstico, que, levantando em louvor da alegria familiar, se transforma em clausura flagelante. Então, muitos de nós temos um lar tão triste, tão para baixo, que fica parecendo uma prisão. Mas o que é que nós estamos fazendo em defesa a isso, ou como contribuição para que não seja assim? Essa que é a questão. Respeitemos a dor, mas plantemos a alegria, que é o título da mensagem. Plantemos a esperança. O que é a esperança? É ter certeza de que o futuro vai ser melhor. É disso que se trata a esperança.
onde nossa influência logre chegar. Falemos de otimismo, cultivemos serviço, ensinemos confiança, exercitemos serenidade. Ninguém espera sejamos remédio a toda angústia e rio a toda sede. Entretanto, à frente da sombra e da secura que atormenta os homens, cada um de nós pode ser a consolação do raio de luz e a bênção do copo d'água. Quando a gente sai daquela faixa vibracional da tristeza, da angústia, da depressão, e a gente começa a se alegrar por alguma coisa, Emmanuel está sugerindo que a gente vá ajudar alguém e transmita essa alegria e diga palavras que possam elevar o moral, que possa consolar. Porque às vezes a gente quer consolar também e só aponta o dedo, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Saber consolar é uma estratégia inteligente que a gente precisa aprender. Olha só que alegria! Acabou a palestra.